Olá! O programa de hoje vai ajudar os homens a escolher o terno ideal. Você vai conferir dicas e detalhes importantes para garantir um bom visual. E ainda, vamos conferir uma matéria que revela os segredos do corpo humano em uma exposição aqui em BH. Fique ligado, o Câmera Aberta começa agora. Muitas pessoas acham que os homens são práticos até na hora de se vestir. Às vezes sim, mas nós precisamos de algumas dicas para não errar na hora de escolher um bom terno. Além de ser funcional, a peça é determinante para a imagem que queremos passar tanto no trabalho quanto em ocasiões especiais. No Com Estilo de hoje, você confere dicas de moda masculina e com o auxílio de um design de moda, vamos saber quais são os cuidados na hora de escolher o terno ideal. Veja agora na reportagem de Isabela Melano. Com o Estilo de hoje é especial para eles. Nós vamos falar do terno, que é essencial no guarda-roupa de todo homem e que pode ser usado em diversas ocasiões. E quem vai mostrar pra gente as combinações que podem ser feitas, o terno ideal para cada tipo de corpo e até mesmo como se divertir com essas peças do vestuário, é o Aldo Clécius, que é consultor de moda. Aldo, para começar, existe alguma regra específica quando se trata de terno? Não existe algumas regras, mas existe alguns cuidados. Então, o tipo de corpo, qual é a ocasião, qual a profissão, qual o terno indicado para a hora do dia, é importante para a gente estar adequado. E Aldo, em relação ao tipo físico da pessoa, existe alguma regra para quem está um pouquinho acima do peso, para quem é muito alto, muito magro? Como que funciona? Quem está acima do peso deve sempre escolher ternos escuros, evitar usar partes descombinadas, ou seja, o terno completo, da mesma cor, porque isso alonga o corpo. Além disso, priorizar as aberturas laterais, porque elas disfarçam o quadril avantajado. E quem está muito magro? Quem está muito magro, aí pode fazer o contrário. Você pode usar peças que estão descombinando na parte de cima com a de baixo, criando uma ilusão, por exemplo, para quem é grande, de que se é menor. E você pode optar por apenas um botão, ou você pode optar ainda por usar aberturas centrais nas costas, porque elas vão ficar bem melhor e não vai parecer que você é gordo. E esse foi um dos looks que você separou pra gente, né, Aldo? Então explica pra gente como que foi a montagem desse look. Então, esse look ele é indicado para profissões que são extremamente informais, mas que você precisa estar alinhado no dia a dia. Então, você pode usar um blazer avulso mais claro, para profissões formais é ótimo. Usar uma calça que você já tenha no guarda-roupa de um terno. E aí você combina com um xadrez, que também é informal, mas continua arrumado. Você pode usar colarinho com botão, com um nó simples. E olha só que interessante, ele misturou 3 padronagens diferentes, saindo da monotonia, mas mantendo ainda um alinhamento. Por que isso aconteceu? Porque ele usou os mesmos tons na mistura de padronagem. Então ficou sempre elegante. Note que no pé ele consegue usar um sapato que tem um formato social, mas o material é absolutamente casual. Profissões mais formais, elas já exigem cores mais escuras, os tons claros para suavizar. Pode aparecer na camisa, que pode ter um colarinho mais aberto e sem botão, as mais formais são sem botão, e o nó da gravata é mais encorpado, que a gente chama isso de nó semi-Windsor ou Windsor. Quem tem pescoço grosso, o ideal é ficar no nó simples mesmo, que é menos encorpado, e pode usar a camisa com botões laterais. Então, sempre abotoar o paletó de cima para baixo, e a última casa você pode deixar aberta. A altura da gravata, que é uma coisa super importante, nem em cima nem embaixo, exatamente na altura do cinto. E aí outra coisa interessante para a gente notar, que a maioria dos homens tem dúvida, com que eu combino a meia?
com o paletó ou com o sapato. Sempre com o sapato para não errar. Então, sapato preto, meia preta, sapato marrom, meia marrom. E essa é a regra. Aproveitando que você falou do sapato com a meia, e em relação ao cinto, tem que combinar cinto com sapato? Não precisa combinar. Hoje a gente a moda ela é mais tranquila quanto a isso. Mas geralmente em traje formal é melhor a gente combinar para ficar mais harmônico. Aldo, uma coisa que eu reparei nesses dois looks foi a mistura de estampas. Qual que é a dica que você dá para quem tem medo de ousar, de misturar xadrez com listra? Qual que é a dica que você dá? Bem, a dica é sempre harmonizar as cores do paletó, da camisa e da gravata. Se elas estiverem em tons próximos, com certeza vai funcionar. E mais, para o homem experimentar, porque a gente só sabe o que fica bom quando a gente coloca e olha no espelho. E eu acho que o mercado tem uma opção hoje enorme para os homens que eles podem e devem usar. E agora a gente tem um terceiro look que é um social despojado. Aldo, explica pra gente como que você montou esse look. Bem, primeiro nós seguimos uma regra que é a dúvida de todo homem: pode ficar social de jeans? Pode. Qual que é o grande lance? O jeans ele tem que ser limpo, não pode ter nenhuma lavagem. Geralmente a gente combina num tom ou índigo ou no mesmo tom do terno. Aqui a gente usou um de veludo, um blazer de veludo. E o que deixou social? A camisa ela tem uma informação com um press-ponto que deixa alegre, mas o blazer traz essa coisa do formal. E aí a gente combinou com uma bota de camurça, que fez toda a diferença. Outra coisa interessante é que para homens mais novos é super interessante o look fit, que é mais próximo ao corpo, mais ajustado, que faz um visual moderno e ao mesmo tempo super alinhado. Uma viagem pela máquina mais perfeita da Terra. A exposição Human Bodies, que ocorre até o dia 12 de setembro aqui em Belo Horizonte, revela em detalhes o funcionamento do corpo humano. São peças que nos levam a entender nossa existência e que demonstram a origem da vida. A amostra já foi vista por milhares de pessoas em todo o mundo e tem como objetivo proporcionar um entendimento único dos sistemas e funções do nosso corpo, de uma maneira prática e objetiva. Confira na reportagem. Você sabia que o esqueleto de um adulto tem menos ossos que de uma criança? Ou que para pronunciar uma só sílaba, uma pessoa movimenta 72 músculos? O corpo humano esconde mistérios que muitos desconhecem. Na exposição Human Bodies, é possível conhecer de perto as estruturas da anatomia humana. São 9 corpos e mais de 100 órgãos, reais e preservados em silicone, todos vindos da China. Essa exposição ela foi criada a partir da ideia de um médico chamado Gunther von Hagen, que é um médico alemão. Esse médico tinha o intuito de entrar num doutorado e queria saber uma forma de conservar o corpo por um determinado tempo mais prolongado, em perfeito estado, onde o método comum aqui no Brasil é através do formol, porém o corpo se degrada facilmente. Então ele teve a ideia de utilizar um polímero de silicone. Inicialmente ele fez em Tóquio, em 1971, a primeira exposição, onde os corpos ficavam em posições deitados, como se fosse num necrotério mesmo. Isso foi muito chocante para o público local. Já nas exposições atuais, os corpos passam a ser retratados tanto em poses cotidianas como em posições esportivas. O preparo dos corpos também se modernizou. Antes, eles eram tratados com formol. Agora passam por um processo chamado plastinação. O corpo ele passa pela pré-fixação em formol, onde ele também é dissecado. Depois ele vai passar pela desidratação com uma substância chamada acetona. Com isso ele é colocado em uma câmara a vácuo, onde essa acetona vai ser evaporada e ele imediatamente vai ser mergulhado numa substância chamada de polímero de silicone. Com isso esse corpo ele vai perder toda a função celular dele, ele vai deixar de ser um corpo orgânico, vai passar a ser um corpo inorgânico e assim ele já não se decompõe mais. O novo método se tornou conhecido mundialmente e com ele a exposição. A partir daí, ele expandiu essa exposição para o mundo inteiro, onde atualmente nós temos 23 acervos itinerantes no mundo.
e temos 3 acervos fixos. Um na Alemanha, que é no Instituto Goethe von Hagen, um na China, que é um dos laboratórios onde preparam os corpos, e um no Cassino Royale, mesmo que passou o filme do 007, onde no filme nós temos um dos corpos que aparece no filme aqui na exposição, que é aquele lá ao fundo, totalmente fatiado. Além dos corpos completos, órgãos, ossos e outras estruturas do nosso corpo são expostos, dando ênfase aos detalhes. Uma verdadeira aula de anatomia em 3 dimensões. Quem trabalha na área da saúde aproveita a exposição para aprender de uma forma diferente. Eu achei bem bacana porque na faculdade, embora a gente tenha aula de anatomia, não tem assim específico cada parte do corpo, pelo menos aonde eu fiz não, a gente trabalha num todo. E aqui tem as partes bem variadas, bem selecionadas, com destaque, explicando cada uma delas. Por isso eu achei bem bacana. Me ajuda muito a gente ver a localização dos nervos, das questões anatômicas mesmo do ser humano, que a gente estuda em livro, estuda em parte anatômica, né? Mas muitas vezes é até parte sintética. E no dia a dia que a gente vê, que a gente lida com a parte orgânica, né? Então, assim, eu gosto muito de vir. É a segunda vez que eu venho nessa exposição, nesse período que está aqui. Esta técnica em radiologia trouxe o filho para aprender com a exposição. Eu posso explicar para ele de forma detalhada a importância de cada órgão, o seu funcionamento, o que ele faz no corpo, qual a sua função vital, e assim ele entender. E é uma forma dele preocupar também, né, em cuidar da saúde e conhecendo o corpo. Estou gostando muito, é uma boa oportunidade para mim poder ir bem na escola, conhecer como que a gente é por dentro e eu posso aprimorar meus conhecimentos um pouco mais. Esta edição traz uma novidade em relação às anteriores. Agora, além de conhecer um pouco mais sobre o corpo humano, o visitante pode conhecer detalhes sobre a anatomia animal. Essa edição a gente realmente tem uma galeria somente de animais, inclusive veio pra gente um carneiro da montanha, que é o maior animal do acervo, é tudo muito novo. Nós temos 2 tipos de atendimento. Para o público normal, que ele adquire o ingresso e entra aqui, onde nós temos diversos monitores espalhados pelas galerias. Qualquer tipo de dúvida que ele tiver, basta ele procurar o monitor que ele vai tentar tirar a dúvida do público. E também temos as visitas agendadas, que são de grupos escolares. Nesse caso, a visita ela é totalmente guiada pela exposição, onde no caso nós disponibilizaremos guias para fazer isso. Muito legal. Eu tô achando assim, quando eu vi o primeiro eu perguntei pra moça, mas é que parece coisa real. Que os ossos são de verdade, os olhos parecem de verdade e aqui é muito legal. A exposição está aberta à visitação de segunda a sábado, de 2 às 9 da noite e aos domingos de meio-dia às 7. Todos os detalhes você confere no site rioambares.com.br. O Câmera Aberta de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV UFMG pelas redes sociais que aparecem na tela. Até a próxima edição. Tchau!